e eficaz com o missionário Ney Coelho. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus, Vive Eficaz com o missionário Ney Coelho. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, por favor. Vamos para mais um vídeo para edificar a sua vida. Este ensino de hoje está escrito na Bíblia Sagrada, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Lucas, de 1 a 14. Aqui fala de uma situação que Deus nos exalta. Aqui vai falar também da necessidade de orarmos sem cessar. Aqui Jesus vai nos ensinar que, mesmo praticando o que Ele pede para cada um de nós praticar, temos que ter humildade para com que aquelas pessoas que ainda não cresceram ainda, não alcançaram a maturidade, para que elas sejam ensinadas com muita humildade. Vamos ao que interessa. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. E contou-lhe Jesus também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Disse Jesus: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com este juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse o juiz consigo mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz um injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Disse Jesus: este foi para a sua casa justificado, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
vemos que tudo que Deus faz é assim muito o contrário do que naturalmente fazemos no secular, no dia a dia. Então Jesus está aqui dizendo, no versículo 1, ele contou-lhe uma parábola. A palavra parábola significa uma história, um conto. Mas ele diz aqui, nesta parábola, para facilitar o entendimento de cada um de nós, temos que dar muita atenção, porque Jesus ensinava muito contando histórias, fazendo comparação. Então ele diz assim, esta história é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse que próximo à vinda dele, o amor de muitos iria esfriar. As pessoas iriam ficar com os ouvidos sem querer ouvir, sem querer prestar atenção e praticar. Então, por isso que ele diz aqui, o dever de orar sempre e não desfalecer. Vamos orar, vamos clamar pela justiça de Deus que é perfeita. A justiça de Deus é perfeita, ele é o justo juiz. Então ele conta aqui uma história de uma mulher, de uma viúva, que tinha uma causa que ela precisaria do resultado, sim ou não, ou a derrota dela ou a vitória. Ela não suportava mais aquela espera. E ela começou a insistir com este juiz. E a narração da história diz que Jesus diz que esse juiz, ele nem temia a Deus e nem temia os homens. Era um injusto juiz. Mas de tanto aquela mulher insistir para que a causa dela fosse julgada, de tanto ela insistir, aquele juiz resolveu julgar a causa dela. E era uma causa não contra o inimigo dela, ela fala que era contra o meu adversário. E por algum tempo ela ficou lá na porta da casa daquele juiz. O juiz pensa, faz uma reflexão e diz: eu vou julgar a causa desta viúva, para ela parar de me molestar, para ela parar de ficar clamando e pedindo que a causa dela seja julgada. Então aqui, esse injusto juiz, nem que fosse para se livrar dela, daquele desconforto dela estar sempre clamando a ele para fazer a justiça. E disse ele, no versículo 6, ele foi dar a sentença para ela, para deixar de ser importunada. Jesus diz: escute, esta história, como aquela viúva que clamou, e incessantemente ela teve a causa dela julgada. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Meu amado, minha amada, você é um escolhido de Deus. Deus mandou seu Filho único para vir ao mundo, para lhe dar salvação e vida eterna. Faça a sua escolha de aceitar esse plano de salvação, abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para morar no seu coração. E Ele, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, vai fazer morada no seu coração. Então, no versículo 7, Deus está dizendo que vai fazer justiça aos escolhidos que clamam dia e noite. Eu tenho certeza que quando você assistir esse vídeo,
todos nós temos causas, todos nós temos dificuldades, desafios na vida e precisamos da intervenção sobrenatural de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Então você não pare de clamar, continue clamando pela justiça de Deus. E Deus continua. Os escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Não. Jesus diz aqui no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Eu tenho 25 anos nessa caminhada, nesse processo. Teve causas que durou mais de 10 anos para que Deus desse a vitória completa. Teve guerras que eu perdi tantas batalhas, mas Deus, à minha frente, à frente da minha família, vencemos a guerra. Casos de enfermidades, 1 ano, 2 anos, e Deus à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a vitória. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, mas que são chamados para o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam. E o propósito de Deus para cada ser humano aqui na terra é ser curado, para evangelizar, para curar pessoas. É serem curados para testemunhar e para falar da existência de Deus. E que se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Versículo 8. Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu Deus, as coisas estão ficando tão difíceis que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que quando Ele voltar de novo, será que Ele vai achar fé na terra? Mas eu creio que sim, meu amado, minha amada, a fé agrada a Deus, tenha fé. No vídeo passado eu falei, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, o seu milagre vai acontecer. Deus vai operar na sua vida, da vida da sua família. E Ele diz, então vamos agradar a Deus e vamos manter-se firmes, insistentes com a nossa fé, orando, intercedendo pelas pessoas, ajudando as pessoas a ensinar cada vez mais. Porque Deus diz assim, para mim e para você, diga ao fraco que eu sou forte. E Deus é forte e Jesus é forte. No versículo